Bom, os bancos disponibilizam um recurso para a gente que é o cheque especial, né? Para caso esteja faltando, a gente entra no cheque especial, vamos entrar no vermelho. Só que os juros sempre foram abusivos, muitas pessoas não param para prestar atenção no que o banco está fazendo com isso, né? Acabando com o nosso dinheiro. Só que agora existe uma modalidade, o Banco Central colocou uma resolução que limita os juros do cheque especial, a gente vai falar sobre isso agora. Desde o dia 6 de janeiro, passou a valer o limite de 8% para a taxa mensal de juros do cheque especial e também novas regras que permitem a cobrança de tarifa pelos bancos para disponibilizar esse crédito. As alterações foram definidas em novembro do ano passado pelo Banco Central. Até então, não havia nenhuma limitação de taxa para o cheque especial, que é uma das modalidades de crédito mais caras do país. Segundo os dados do Banco Central, em novembro de 2019, os juros do produto encerraram em média a 12,4% ao mês, o que equivale a 306,6% ao ano. Com a nova resolução, as instituições financeiras só poderão oferecer essa modalidade de crédito com juros mensais de até 8% ao mês. Com a mudança, essas taxas devem cair praticamente pela metade. Confira agora todos os detalhes dessa alteração no Revista da Cidade. Vamos entender direitinho como isso funciona? A gente está recebendo hoje aqui no Revista Alexandre Rico, que é especialista em Direito do Consumidor e Bancário, sócio do Pereira Sanches Advogados. Seja bem-vindo ao Revista da Cidade, tudo bem? Muito grato. Bom dia. Muito importante a gente entender sobre isso, porque são muitos brasileiros que acabam caindo nessa armadilha do cheque especial, achando que tem essa ajudinha do banco, né, para terminar o mês com dinheiro, e quando vai ver, os juros estão literalmente comendo pelo pé, como dizem, né? Isso é verdade, né? O cheque especial, na verdade, ele é um produto disponibilizado para os correntistas, para os clientes, e que tem por objetivo um uso emergencial, né? Um uso eventual, uma pontualidade, uma necessidade pontual do correntista, ele utiliza o cheque especial. Mas as pessoas culturalmente entendem que esse valor que está ali atribuído à conta é um valor que faz parte do seu dia a dia. Sim. Né? A pessoa recebe um determinado valor mensal, soma esse valor do cheque especial e acaba utilizando isso de forma recorrente. E incorporam isso na vida como se fosse um salário do que o banco te desse. Exatamente. Existe uma somatória desse valor, como você bem disse, né? Uma incorporação disso nos seus vencimentos. E aí, rotineiramente, as pessoas usam. Não no emergencial, mas sim no seu dia a dia, né? E quando vão ver, essa dívida está impagável, né? Exatamente. Afinal de contas, os juros, em média, 12%, mas existiam bancos que cobravam muito mais e outros menos, só que as pessoas normalmente não atentam para isso, né? Justamente para negociar com o banco. Agora, o que levou o Banco Central a limitar essa taxa? Olha, na verdade, nós temos visto um movimento nos últimos anos, que é um movimento de melhor educação para o uso do crédito. As pessoas estão endividadas, estão super endividadas, e grande parte da população num sistema de não pagamento de débitos, ou seja, inadimplentes. Então, esse cenário levou as instituições financeiras, o Banco Central, a Febraban, a analisar esse conjunto e entender um conceito de educação para um melhor uso do crédito, né? Uso consciente do crédito. Tá. Vamos entender como ficou, então. Vamos colocar uma telinha aí para o pessoal de casa visualizar direitinho, porque existem algumas regras que são importantes da gente ressaltar também. Como era antes, a média 12%, como a gente falou, inclusive no VT, que eram os juros praticados, e aí você não tinha uma tarifa para o limite disponível. Agora você tem uma taxa máxima de 8% que o banco pode cobrar, não pode passar disso, só que existe uma tarifa de 0,25% sobre o limite disponível acima de R$500. Acima de 500. Eu queria que você explicasse isso pra gente. Quer dizer que a pessoa que tem o limite de até R$500 não vai precisar pagar 0,25% mensalmente. Aí não é só se usar o crédito, né? Isso. A tarifa, na verdade, ela, de certa forma, precifica o serviço bancário, né? Tá. Então, aquelas pessoas que têm um limite de cheque especial até R$500, essa incidência de tarifa não vai acontecer, ou seja, elas não vão pagar essa tarifa. Acima de R$500, elas passam a pagar essa tarifa. Tá. Uma sistemática que existe é o fato de que se elas utilizarem esse cheque especial, na precificação de juros, na contabilidade dos juros mensais, a tarifa, então, ela é abatida. Tá. Então, incide a tarifa, mas no decorrer do uso há um abatimento desse valor. Então, as pessoas acima de R$500 pagam esse 0,25%. Exato. E se usarem o limite, pagam, obviamente, mais os juros sobre aquele dinheiro que está sendo utilizado. Com o desconto da tarifa. Com o desconto da tarifa. Isso, exatamente. Tá, interessante falar sobre isso também. Bom, existem outras opções de crédito também que podem ser muito mais interessantes que o cheque especial, né? Sim, existem, né? Como nós falamos, é uma questão cultural. O cheque especial está ali à disposição, ao invés de ser utilizado numa pontualidade, numa questão eventual, as pessoas incorporaram no seu dia a dia.
Mas o fato é que elas deveriam comparecer às suas instituições financeiras, verificar outros produtos que têm taxas de juros menores, como empréstimo pessoal, alguns empréstimos com garantias. Existe a possibilidade, inclusive, de interação com o agente financeiro para que seja feito um contrato que melhor atenda o consumidor, melhor atenda o correntista, né? Tá. Juros, condições contratuais, encargos, o prazo de pagamento. Então, as pessoas deveriam comparecer às instituições financeiras para buscar aquilo que melhor lhes atenda, que melhor caiba no bolso, né? Que elas consigam ter o melhor fôlego de pagamento. Claro. Né? Isso deveria ser uma constante, inclusive sobre essa tarifação aqui de 0,25%, eu imagino que isso também deve ser negociável com a instituição financeira e algumas já estão anunciando que não vão cobrar, né? Isso, exatamente. Como é um cenário muito recente, né? A aplicabilidade começou agora, nos contratos já em curso, essa aplicação ela vai ser a partir de junho, mas nós temos visto um movimento em que as instituições financeiras elas têm informado os seus clientes que muitas não irão cobrar essa tarifa. Tá. Então existe uma movimentação, uma adaptação ainda, né? É bom a gente se informar então, né? Se o seu banco vai fazer essa cobrança ou não. Bom, aí vamos supor que o cliente tem uma dívida antiga. Como é que vai ser a tarifação em cima dessa dívida? Em relação à dívida antiga, nos contratos, dívidas antigas, existe a tarifação a partir do cenário que nós pontuamos aqui, né? Os novos contratos a partir agora de janeiro, contratos em curso já a partir de junho. As dívidas antigas, elas vêm com uma evolução de acordo com os juros ali então contratados, mas com essa aplicação agora desse cenário novo do Banco Central, passa então a vigorar os 8%. Tá. E dá para fazer portabilidade dessas dívidas, caso o meu banco esteja cobrando uma tarifa próxima dos 8%, eu quero pagar um pouco menos, vi que ali no banco, no outro banco tem uma tarifa menor, consigo fazer? Sim, isso é possível sim. É importante que os consumidores compareçam às diversas instituições financeiras, verifiquem melhores condições contratuais, taxas de juros, os encargos de conta, porque muitas vezes na portabilidade você abre uma nova conta. Sim. Então olhar a coisa de uma forma geral, né? Se essa nova conta melhor atende, se os juros praticados, se os encargos, se a modalidade ali de contrato é melhor e, sendo possível, aí sim as pessoas podem sim fazer a portabilidade, né? Até porque muitas vezes os juros pode ser menor, né? O banco vem atrair esse cliente com um juros menor, mas tem encargos que muitas vezes podem superar. Exatamente. E aí no final das contas a receita fica mais cara que o bolo. Isso, a coisa tem que ser vista de uma forma geral, né? A nova conta, a nova modalidade contratual, as melhores condições a serem aplicadas, né? Para que o consumidor veja o que melhor lhe atende, né? Tá. Importante, né, gente? Afinal de contas, a gente está vivendo um momento em que acho que a educação financeira está fazendo mais parte da vida do brasileiro, sim, né? Importante, necessário, né? Exato, com toda certeza. Bom, a gente vai abrir um espaço aqui também para conversar um pouquinho sobre começo de ano, o bolso dói um pouco mais, afinal de contas a gente tem aí um monte de imposto para falar, IPVA, IPTU. O que a gente tem que ficar atento a respeito desses impostos? Existem datas específicas que também dão descontos e podem ser vantajosos, né? Isso, exatamente. Como você bem disse, né? Hoje tem sido um cenário importante a reeducação de crédito. E quando nós pensamos em impostos, isso tem tudo a ver. Por quê? Há a possibilidade de pagamento desses impostos à vista. E o pagamento à vista, ele tem um elemento favorável que é o desconto. Então nós temos um desconto em torno de 3%. Se as pessoas trabalharem um conceito de melhor educação do uso dos seus valores, o melhor conceito de uso de crédito, elas podem pagar esse imposto à vista, pagando à vista, serem beneficiadas com um desconto, e um desconto que é favorável. Aplicações financeiras, uma poupança, por exemplo, se você deixa o seu recurso numa aplicação financeira, numa poupança, ele não te rende este montante. Então, de repente, utilizar para pagamento à vista é mais vantajoso. Então, à vista pode ser interessante, sim. Sim, com certeza. Tá certo. Bom, caso o proprietário tenha se esquecido de pagar a primeira parcela, o que ele tem que fazer? Bom, quando nós temos o cenário do IPVA, quando se esquece de pagar a primeira parcela, essa pessoa pode comparecer no agente financeiro, no banco, o agente pagador, pode comparecer na lotérica, ou até mesmo no Detran, e aí solicitar a segunda via, fazer o pagamento. Isso é possível. Tá. Bom, a gente tem uma tabelinha, dá para colocar, dá tempo? Com relação ao pagamento do IPVA, a gente tem aquele calendário, né? É importante ficar atento, porque já começou, viu, gente? A respeito do final de placa, aí a primeira parcela com um pagamento na cota única, né? Com desconto. A segunda parcela, a terceira parcela, aí você precisa também se agendar e fazer a sua programação financeira de acordo com o seu final de placa. Agora, mudando para o IPTU, a gente precisa saber daí como é que é feito o pagamento do IPTU? É de acordo com a região da cidade? Existem datas diferentes também? Na verdade, o IPTU nós temos o seguinte, né? A partir do dia 17, agora se não me falha a memória, a partir do dia 17 as pessoas vão começar a receber os carnês do IPTU, tá? Amanhã. Exatamente. E aí nós temos as datas de pagamento. Então as pessoas precisam ficar atentas a essas datas, inclusive para a possibilidade de uso do pagamento à vista com o desconto. Tá? No caso de não recebimento do carnê, as pessoas podem se dirigir ao site da prefeitura, solicitar a impressão
para que elas possam, então, cumprir com as datas e serem assertivos no pagamento. Né? Então, a partir de amanhã começam a receber os boletos. Até Exatamente. quando que a gente pode atentar? Poxa, meu boleto não chegou, preciso ir atrás da prefeitura para receber. Olha, é importante acompanhar a data de pagamento, analisar isso no site da prefeitura, verificar exatamente quando vence o IPTU. E, na verdade, nós já temos essa cultura, porque temos o IPTU do ano passado. Normalmente, nós temos datas muito semelhantes, né? Tá. Então, identificou que não recebeu até uns 3, 4 dias antes, aí sim diligenciar no site, buscar o boleto para pagamento, para não perder a oportunidade de pagamento à vista, né? Tá certo. Existe uma categoria de imóveis que são isentas de IPTU? Olha, a questão de isenção, na verdade, ela leva em consideração fatores que são disciplinados pelos diversos municípios, né? Então, o imposto municipal, cada município tem o seu nível ali de isenção, as suas regras de isenção. Mas, em geral, nós temos, por exemplo, os idosos, né? O Estatuto do Idoso, ele possibilitou, oportunizou esse direito, as prefeituras, elas atenderam, né, a essa determinação legislativa. Os idosos, por exemplo, podem. Existem imóveis que têm destinação ao poder público, eles também têm uma isenção de IPTU. Alguns imóveis que têm, por exemplo, um cenário voltado à questão ecológica, alguns imóveis que têm algum conceito de ecologia, eles também têm uma precificação diferenciada, muitas vezes uma isenção. Então, é importante as pessoas identificarem junto ao seu município quais são as faixas de isenção e, principalmente, como obter essa isenção, né? Tem todo um rol explicativo para isso, né? Tá certo. E aí, se você quiser mais informações, você pode entrar no site, aqui em São Paulo, no caso, prefeitura.sp.gov.br/IPTU, tá bom? Quero agradecer, então, ao Alexandre Rico, que é especialista em Direito do Consumidor e Bancário, sócio do Pereira Sanches Advogados. Obrigada pela sua presença aqui. A gente te espera numa próxima oportunidade. Obrigada. Até.